Boa noite. Todos bem? Felizes? Eu deixei aqui só um pouquinho, porque eu vou mostrar algumas coisas nos livros. Eu sou meio estabanada, né? Vou precisar de 2 mãos para mostrar no livro, aí depois eu já tiro e fica uma coisa mais pessoal. Todos me conhecem? Não? Eu sou a Ana. Por causa, né, da pequena estatura, ficou Aninha. E eu adoro Aninha, todo mundo pode me chamar de Aninha. Hoje em dia, gente, eu estava observando, eu já me apresento como Aninha, muito interessante. A pessoa chega e fala o nome, Aninha, o tanto que eu gosto. Então, sintam-se à vontade para falar Aninha, tá? É sempre uma alegria estar com vocês aqui, né, nessas quartas-feiras. É a primeira vez que eu venho no ano, mês de janeiro eu não vim. E, assim, eu vou aproveitar hoje para a gente falar da lei do progresso, tá? Que é uma maneira da gente refletir sobre o que nós faremos nesse novo ano. Partindo do princípio que é a minha primeira, né, o meu primeiro estudo do ano, eu vou partir desse princípio da gente ter esse direcionamento da doutrina espírita para o nosso ano de 2025. Hoje eu estou cheia dos livros, né? Para o Pentateuco Espírita só faltou o livro dos médiuns. Ó, eu trouxe o livro dos Espíritos, que eu vou orientar vocês sobre o capítulo da lei do progresso. Eu trouxe o Céu e Inferno, que a gente vai ler um pedacinho e comentar rapidinho. Eu trouxe a Gênese, que nós também vamos fazer a mesma coisa, ler um parágrafo, comentar um pouquinho e finalizar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses 4 livros, mais o livro dos médiuns, constituem o Pentateuco Espírita. Todos aqui conhecem o Pentateuco Espírita? Ou já ouviram falar sobre o Pentateuco? São as 5 obras da codificação espírita. Para a gente ficar expert em doutrina, a gente tem que ler, entender e praticar essas 5 obras. Tá? Para a gente falar assim, nós somos expert mesmo em doutrina espírita. São as únicas obras? Não, é a base de tudo, é o Pentateuco. Todas as outras obras existentes que estejam baseadas nesses conhecimentos fazem parte da nossa doutrina espírita. Por que eu sempre falo isso? É a base, é universal, o ensino dos espíritos, e é verdadeira, né, no decorrer dos tempos. Então, qualquer livro, qualquer estudo de doutrina que fugir do Pentateuco, tomemos cuidado, tá? Então, assim, que a gente saiba disso e tenha cuidado ao estudar. Não quer parar em pé, só mais um pouquinho, só para mostrar, depois eu já tiro. Deixa eu só orientar vocês no livro dos Espíritos. É lá na parte 3ª, a lei do progresso. É um capítulo inteiro, ó, o capítulo 8, ele inteirinho fala da lei do progresso. Fala do estado natural de cada um, da marcha do progresso, dos povos degenerados, ele fala das civilizações, ele fala do progresso da legislação humana e da atuação dos espíritos no progresso. Era só para mostrar aqui essa parte. Então, é importantíssimo que a gente chegue em casa e no decorrer da semana aí a gente possa fazer a leitura desse capítulo, tá? 3ª parte, capítulo 8, da lei do progresso. Aí eu vou começar o nosso estudo com o Céu e Inferno, a primeira parte, o capítulo 3. Eu vou ler um pedacinho e depois a gente vai comentar sobre esse pedacinho. Ó, item 7. O progresso entre os espíritos é o fruto do seu próprio trabalho, mas como são livres, trabalham para seu adiantamento com mais ou menos de atividade ou de negligência, segundo a sua vontade. Eles apressam assim ou retardam o seu progresso e, por consequência, a sua felicidade. Ao passo que uns avançam rapidamente, outros estacionam longos séculos nas faixas inferiores. São, pois, os próprios artífices de sua situação, feliz ou infeliz, segundo essas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que permanece em atraso não pode disso culpar senão a si mesmo. Do mesmo modo que aquele que avança
tem todo o mérito, a felicidade que conquistou não tem preço aos seus olhos. A felicidade suprema não é o quinhão, senão dos espíritos perfeitos. De outro modo dito, dos puros espíritos. Eles não alcançam senão depois de terem progredido em inteligência e em moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham lado a lado, mas o que o espírito não faz em um tempo, ele fará em outro, de maneira que os dois progressos acabam por atingirem o mesmo nível. É a razão pela qual se vê frequentemente homens inteligentes e instruídos pouco avançados moralmente e vice-versa. Então vamos falar um pouquinho disso aqui? Primeira coisa, a lei do progresso, ela é universal. Ela existe para todos nós, para todos os espíritos criados por Deus. Ela é uma lei que todos nós vamos ter que passar por ela, né? Já estamos passando por ela. Ou seja, não tem como fugir do progresso. Nós vamos progredir, por bem ou por mal, a gente vai progredir, né? É uma lei universal. Ainda bem, né? Só que existe uma coisa que chama livre-arbítrio. Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que ele não obriga a gente a fazer nada. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Isso é amor, né? O amor do nosso Pai, do nosso Deus de misericórdia, ele é livre. Ele não obriga. Ele mostra o caminho, mas ele não obriga. Isso é livre-arbítrio. Então, cada um de nós pode evoluir à sua maneira. Uns mais lentos, outros numa velocidade média, outros mais rápidos. É da escolha de cada um de nós. Aí, se a gente escolher evoluir mais lento, o nosso resultado vai demorar mais, não vai? Sim ou não? Sim. Se a gente pegar uma velocidade média de progresso, a gente vai colher numa velocidade média, não vai? Se a gente acelerar bastante o nosso avanço, a nossa evolução, a gente vai acelerar bastante o nosso processo de progresso. Então, depende de cada um de nós. Como depende de cada um de nós, como, né, o modo, a velocidade, como vamos evoluir, para cada um de nós também a consequência dessas nossas escolhas. Então, ninguém é responsável pela nossa evolução a não ser nós mesmos. Cada um é responsável pela própria evolução. Aí, às vezes a gente escuta aquela coisa assim, ó, fulana ajuda todo mundo, mas não cuida de si mesmo. Vocês acham que ela está fazendo um bom processo de evolução, sim ou não? Jamais. A pessoa é bondosa, é de um coração bom, auxilia todo mundo, cuida de todo mundo. Isso é ótimo, isso é amor, né? Isso é carinho com as pessoas. Mas está deixando de fazer o primeiro que nós viemos aqui fazer, que é o quê? A nossa própria evolução. Não nos enganemos. Em todas as obras da doutrina espírita, fala que a nossa, né, da codificação, fala que a nossa primeira missão no planeta é a nossa evolução. Não tem como fugir disso. Nós viemos aqui para ser espíritos melhores, para sairmos daqui espíritos mais evoluídos. Então essa é a nossa primeira missão. A primeira caridade, sabe aquele lema, né, da doutrina? Fora da caridade não há salvação? A primeira caridade, ela precisa ser feita com a gente mesmo, para depois sair o quê? Fazendo caridade, cuidando das pessoas, né? Nos meses aí vindouros, que eu estiver vindo na casa, eu vou preparar um estudo para nós sobre caridade, porque a gente vê que a caridade, ela está se perdendo só na caridade material, e a caridade, ela vai muito além disso, né? Ela é muito ampla, é um tema assim, até para várias quartas-feiras, para a gente estar falando de caridade. Mas a primeira caridade, ela é o quê? Para a gente. Porque a nossa primeira missão não é o outro. A nossa primeira missão somos nós mesmos. O outro pode ser os filhos, o outro pode ser os pais, o outro pode ser o companheiro. Não, a nossa missão não é a evolução deles. A nossa missão é a nossa própria evolução. Cada um de nós pode auxiliar a evolução do outro, mas nós não podemos evoluir pelo outro. Isso é lógico para a gente já, não é? Nós podemos e devemos auxiliar os outros a evoluírem, mas a gente não é responsável e nem vai evoluir por eles. Assim como Deus nos dá o livre-arbítrio, nós precisamos fornecer o livre-arbítrio para as pessoas.
tá? Porque muitas vezes a gente se perde querendo resolver a vida do outro, querendo ajudar o outro, fazer pelo outro e esquece a nossa principal missão, que é o nosso progresso, tá? Então, assim, para 2025, o ano todo, a nossa principal missão é o nosso progresso. Depois que a gente estiver esforçando para ser pessoas, ser espíritos melhores, é que nós vamos sair por aí auxiliando as pessoas. Porque se a gente não é melhor, como que a gente vai levar o melhor para as pessoas? Não é? A gente só dá o que tem. Vamos pegar um exemplo prático. Você não vai dar 2 chocolates para uma pessoa se você tem só um, não é? Ou você não vai dar R$50 para alguém se você tem só R$10. Então a gente só dá aquilo que tem. Então, se a gente for um espírito melhor a cada dia, a gente vai levar coisas melhores por onde a gente passar. Isso é a lei do progresso, tá? E assim, nós somos responsáveis por progredir ou não. Porque a obra falou, a gente pode estacionar? Pode. Voltar atrás não, tá, gente? Deus é tão maravilhoso que tudo que a gente já plantou até agora não tem retrocesso. Todo o desenvolvimento que a gente já conquistou, ele fica ali. A gente pode, no máximo, estacionar o nosso progresso, né? Parar o nosso progresso por um tempo. Mas se a gente parar, a culpa não é dos nossos pais, não é dos nossos filhos, não é do nosso companheiro, não é do governo, não é da nossa casa de oração, não é nada disso. Se a gente está indo devagar, se a gente parou no progresso, se a gente está acelerado, a responsabilidade é nossa, né? Para a gente parar de colocar a culpa lá fora e trazer a responsabilidade para nós. Eu não gosto muito da culpa, né? A palavra culpa eu acho que ela é muito pesada. Mas assim, a responsabilidade da nossa evolução. Não vamos jogar a responsabilidade do que a gente precisa fazer para as outras pessoas, né? Ou para o sistema, ou para a sociedade, não. A responsabilidade pela nossa evolução como espíritos, ela é única e exclusivamente nossa, tá bom? Certo? E aí falou mais um pouquinho aqui nesse item, que a gente tem o progresso moral e o progresso intelectual, né? Tem tanto o científico, o intelectual, quanto o moral. Qual que vocês acham que tem mais na nossa atualidade, o intelectual ou o moral? Não, mas qual que tem mais no nosso meio? Intelectual. O intelectual. Tem hora que é até assustador, né? O tanto de inovação tecnológica que a gente já tem. E muitas vezes essas inovações tecnológicas, essa evolução tecnológica, ela não vem acompanhada de uma evolução moral. Então, atualmente, como nós somos planetas de prova e expiações, nós temos mais avanço intelectual do que avanço moral. E quem muda isso? Cada um de nós. Aí eu quero deixar uma coisa bem clara. O progresso intelectual é importante? Sim ou não? O progresso moral é importante? Existe um sem o outro? Não. Eu tenho que conhecer para eu praticar. Se eu vou praticar, né, eu vou ter que conhecer cada vez mais. Numa profissão, por exemplo, de cada um de nós aí, né? A gente tem que saber o que fazer para depois fazer. A gente não adianta só sair por aí fazendo sem ter técnica, sem ter, né, o conhecimento. Então, um deve andar junto com o outro. O equilíbrio seria se o nosso intelectual evoluísse junto com o nosso moral, que é o que vai acontecendo no decorrer da nossa evolução como espírito, certo? Mas a gente precisa dos dois. Então, não existe aquela história assim não, ó, fulano estuda demais, deveria praticar mais e estudar menos. Não, estudar a gente precisa estudar, só que a gente tem que praticar mais aquilo que estuda. São as duas asas, né? As duas asas da moral e da intelectualidade. Mas não está errado quem estuda muito, não está errado quem pratica muito. Só tem que unir as duas coisas. Porque uma sem a outra não é tão eficiente quanto as duas juntas. As duas asas, né? O intelectual e o moral. Certinho? Difícil ou fácil de entender? Entender? Praticar é que eu evoluir que é o problema. Por isso que eu perguntei, difícil ou fácil de entender? Porque de praticar é bem complexo, mas é impossível? Não. A gente tem que começar. Começou, quando a gente dá o primeiro passo, Deus abre os caminhos. Então, se a gente esforça para ser pessoas melhores a cada dia, as coisas vão fluindo e a gente vai se tornando pessoas melhores. Tá? Então, tem que começar, porque não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Agora eu vou lá para a Gênesis, tá?
A Gênesis eu adoro. Ela é uma linguagem bem assim, intelectual mesmo. Às vezes a gente lê uma vez, não entende muito, aí a gente desiste, põe lá do lado. Não. A Gênesis a gente tem que ler o mesmo parágrafo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o entendimento é maravilhoso, gente, depois que a gente faz uma amizade com ela, tá? E ela fala tudo pra gente, né? A origem do universo, a origem do corpo. Nossa, é perfeito. É um livro, assim, maravilhoso da codificação. Eu vou ler lá no capítulo 17, as predições do Evangelho, julgamento final. Está lá no item 63. Porque nós lemos que a lei do progresso é para todo mundo, né? Que todo mundo vai progredir. Não tem como a gente fugir dela. A gente pode até parar o progresso, mas não tem como fugir. Aí olha aqui a consequência, né, de quando a gente sai dessa lei. Ó, item 63. Devendo o bem reinar sobre a terra, é necessário que os espíritos endurecidos no mal e que poderiam trazer-lhe perturbação, delas sejam excluídos. Deus deixou-lhes o tempo necessário para a sua melhoria, mas, tendo chegado o momento em que o globo deve se elevar na hierarquia dos mundos, pelo progresso moral de seus habitantes, a estada como espíritos e como encarnados, nele será interditada aqueles que não aproveitaram as instruções que estiveram livres para ir receber. Ou seja, se eu não passar na prova, eu não vou continuar na Terra, né? A gente vai ser direcionado para planetas o quê? Mais inferiores que a Terra. Aí, gente, vamos pensar para valer? Vamos ser espertos e pensar? É fácil viver nesse planeta nosso? Sim ou não? Tá fácil? Vamos ser verdadeiros. Está fácil? Sim ou não? Não. Aí imagina ter que ir para planeta inferior do que a Terra. A gente quer isso? Se aqui já está difícil, a gente quer ir para lugar pior. Então, vamos fazer o máximo que for possível para evoluir e para acompanhar o processo de regeneração da Terra, para que a gente fique daqui para melhor, para que a gente não tenha que ir para planeta inferior, para plano inferior, mais ainda do que nós estamos, né? Porque quanto mais inferior o planeta, mais dificuldades a gente vai ter. Se aqui já não é fácil, imagina nos inferiores, né, em relação à Terra. Então, tudo que a gente puder fazer, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, para sermos pessoas melhores, vamos fazer, né? Porque está bem claro aqui, ó, se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos para lugares inferiores, nós não vamos ficar na Terra regenerada. E todos nós, eu tenho certeza, que quer ficar na Terra regenerada e ir para lugares melhores ainda, não queremos? Então vamos fazer a nossa parte. Facinho, facinho não é de jeito nenhum, mas vamos fazer a nossa parte. Nos mínimos detalhes, sabe? Naquela palavra ruim que a gente teve vontade de falar para alguém e não falou. Naquele sorriso que a gente não queria dar, mas deu sorriso, sabe? Nas mínimas situações. Sabe aquela hora assim que, igual o Emmanuel ensinou pra gente uma vez, né? A tomar água quando quiser falar besteira, né? Ao invés de falar besteira, pega um copo d'água e vai tomando os golinhos, né? Pra gente tentar conseguir ser espíritos melhores, espíritos mais evoluídos, para que a gente possa continuar aqui no planeta. E só uma coisa, gente, que eu achei interessante, que às vezes é curiosidade, né, de muitos. Olha esse pedacinho que interessante, o item 64, logo depois de 63. A doutrina de um julgamento final, único e universal, colocando para sempre fim à humanidade, repugna a razão, no sentido que ela implicaria a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e a eternidade que seguirá a sua destruição. Eu tenho certeza, falando isso, né, sem problema nenhum, sem ofensa nenhuma, sem preconceito nenhum, que a maioria de nós aqui aprendeu sobre o céu e o inferno, não aprendeu? Existe o céu para aqueles que são bonzinhos, existe o inferno para aqueles que são ruinzinhos. A maioria não aprendemos assim, né? Que era o melhor que a gente podia aprender naquele momento, que foi passado no decorrer dos tempos para a gente. Um lugar fixo, o céu, um lugar fixo, o inferno. Bonzinho vai todo mundo para o céu, fica lá eternamente. Malzinho vai todo mundo para o inferno, fica lá eternamente. Deus seria misericordioso se fosse assim? O que vocês acham? Sim ou não? Deus seria misericordioso? Quem foi ruim vai ficar no inferno o resto da existência? Não vai ter chance de arrepender e melhorar? Isso é misericórdia? Sim ou não? Isso é um Deus carrasco, não é? E o nosso Deus não é carrasco, não.
Às vezes, em algumas épocas da humanidade, foi preciso passar essa imagem, porque o mal era muito maior que era hoje, né? Hoje o mal está bem controlado em relação a reencarnações passadas nossas. Então, assim, às vezes isso foi necessário mostrar dessa maneira, por isso, mas hoje a gente sabe que não é assim. Não existe um céu fixo, um inferno fixo. Quem está mal hoje não significa que vai ter um inferno o resto da vida, não. Se a pessoa errou bastante, como todos nós erramos e continuamos a errar ainda, né? Por muito tempo. Se nós arrependermos dos nossos erros e repararmos os nossos erros, nós podemos ir para lugares melhores. Nós não vamos ficar o resto da vida no inferno. Imagina se fosse assim. Cruz credo, não é? Então, assim, o céu e o inferno são estados de energia em que todos nós temos o tempo todo. Durante o nosso dia, não tem hora que a gente está feliz, voando, igual borboletinha por aí, voando no sentido, né, figurado, assim, felizes, leves, alegres. Estamos próximos do nosso céu. E não tem hora que a gente está querendo sair derrubando tudo na nossa frente. Irritabilidade, tristeza, revolta. Isso nós estamos aproximando do quê? Do nosso inferno. Então, em nós mesmos, nós temos a energia do céu e a energia do inferno o tempo todo. O que é que a gente precisa para evoluir? Cultivar a energia do céu e ir eliminando a energia do inferno, a energia ruim. Tá certo? Então, assim, não existe um julgamento final. Aninha foi terrível, inferno eterno. Não. Se a Aninha arrepender do que ela foi terrível, porque todos nós já fomos terríveis, nós já apontamos demais. Mas se a gente consegue se arrependendo aos poucos e reparando, porque arrepender e fazer de novo de nada adianta, né? Quem arrepende, pede desculpa, pede perdão, tem que fazer diferente. Tem que reparar o erro. Aí nós vamos ter chance com Deus o tempo todo. Tá? Então, assim, existem vários julgamentos no decorrer da nossa vida, em que a gente vai subindo de níveis evolutivos, mas não tem um julgamento final onde cada um ficou no céu ou no inferno. A gente sabe que isso não existe, tá bom? É para brigar com quem acredita nisso, gente? Sim ou não? É para falar que a gente está avançado demais, intelectualmente demais, porque a gente já sabe que é diferente? Não. É para saber como é, acreditemos de acordo com o nosso livre-arbítrio, cada um acredita no que quer, né? E busquemos cultivar o quê? O nosso céu. A nossa energia celeste, a nossa energia no bem, tá bom? E pra gente... Está dando reflexo ali. Deixa eu só abrir esse aqui. Pra gente encerrar, que eu já tenho só 5 minutinhos, eu vou ler mais esse e falar com vocês sobre ele, a gente vai agradecer, né? O espírito, ele tem mania de falar assim, ó. A gente ouve muito e já falou muito isso ou ainda fala. Ah, eu fiz aquilo, mas foi o obsessor que me fez fazer aquilo. Ou então, não, a espiritualidade superior vai fazer por mim, jogando a responsabilidade na espiritualidade, né? Ou a responsabilidade do mal que fez, ou a responsabilidade do bem que precisa fazer. E olha o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25 fala pra gente. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo, caminha e chegarás, encontrarás pedras sobre os teus passos, olha e tira-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então, espíritos, sejam qual for o nível evolutivo da espiritualidade, vai fazer por nós o que nós precisamos fazer? Sim ou não? Não. A responsabilidade é nossa. E o obsessor vai obrigar alguém que não permita fazer alguma coisa muito errada? Sim ou não? O obsessor só vai agir sobre o espírito se ele der passagem, se ele deixar o obsessor influenciar. O vento não entra e bagunça a casa se a janela estiver fechada. O obsessor é a mesma coisa. O obsessor só vai subjugar a gente, tomar conta da gente para fazer coisa ruim se a gente der essa chance para ele. Se a gente estiver em oração, tiver com pensamento bom, tiver com atitudes boas, o obsessor, gente, ele nem passa perto.
Porque ele fala assim, aquela ali é tão canseira que eu vou procurar outra que não vai me dar tanta canseira. Tá? Então o obsessor ele só vai agir se a gente permitir. E a espiritualidade de luz, a espiritualidade do bem, ela só vai nos auxiliar, mas ela não vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Certo? Nem Deus, gente, vai fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Tá? Porque Ele é Pai de amor, e Pai de amor quer que todos aprendam e tenham responsabilidade sobre o próprio aprendizado. Certinho? Ficou tranquilo? Viram? Está na codificação. Não é da mente da Aninha, né? Não é do assunto do cotidiano, é o quê? Do Pentateuco Espírita. Eu acho muito importante fazer isso aqui, ó. A gente mostrar nas obras o que a gente fala, né? Porque aí a gente sabe que não está fora do que precisa ser falado. A gente não está floreando, não está inventando, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Com o tanto de informação que nós temos hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com o que ouve e com o que leva para casa, né? Ou se estiver em casa, no celular, por exemplo, com muito cuidado com aquilo que a gente absorve. Tanto na religiosidade, né, na espiritualidade, quanto nas demais áreas, né, que tem muita informação, a gente tem que tomar muito cuidado. Se aquilo realmente é verdadeiro, se aquilo realmente faz parte, se aquilo realmente é do bem. Porque o que mais tem por aí são falsos profetas, né? Que manipulam as massas com relação a coisas que só vão fazer mal para todo mundo. Então a gente tem que entender, tem que conhecer para saber o que deixar ficar na nossa mente, ficar nos nossos dias, tá bom? E aqui a gente pode confiar. Ó. O Pentateuco Espírita a gente pode confiar. Ele não muda com o decorrer do tempo, né? Ele é aquele ensinamento pronto e não tem discussão, tá bom? Então, para esse ano, qual é a nossa principal missão, gente? Nossa própria evolução. Vamos parar de responsabilizar o outro pela nossa evolução. Vamos agarrar as rédeas da nossa evolução e sermos cada vez melhores. Para quando a gente estiver reunidos todos aqui em dezembro, a gente falar, nós evoluímos bastante esse ano, igual foi o ano passado, né? Lembra o tanto que nós conversamos, quem estava aqui na última, de dezembro? O tanto que a gente melhorou? E ó, estamos de parabéns por estarmos aqui. Vamos reconhecer as coisas boas em nós. Se a gente reconhece as ruins, nós precisamos reconhecer as boas também. Elogiar quem está cada vez melhor, né? Nos elogiar, nos parabenizar, comemorar cada coisa, cada evolução, cada progresso que a gente alcançar, né? E sermos mais leves e mais felizes a cada dia. Tá certo? Cuidando de nós mesmos e depois auxiliando o cuidado dos outros. Certinho? Vamos fechar os nossos olhos para a gente agradecer? Que agora é só agradecer, né? Quanta coisa boa nessa noite. Agradecer por estarmos aqui reunidos. Agradecermos por assimilarmos, né, essa mensagem. Agradecermos primeiramente por termos acesso a essas obras, a esses ensinamentos de Deus nas nossas vidas, né? E agradecer por estarmos aqui reunidos, todos bem, com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar, com música bonita, coração bonita, com muito assunto bom, e que a gente possa estar assim várias vezes durante, né, os nossos dias, a nossa evolução, e que a gente possa, que nesse momento seja fortalecidas a nossa fé, a nossa esperança e a nossa coragem para sermos espíritos cada vez mais evoluídos, para dominarmos as nossas imperfeições, para aproximarmos cada vez mais do caminho de Deus e nos tornando assim pessoas mais leves e pessoas mais felizes. Gratidão, gratidão, gratidão. E que voltemos para casa com certeza muito melhores que chegamos. E levamos luz para a vida das pessoas, levamos amor, elogios, alegria para a vida das pessoas. E que assim seja. Muita gratidão, boa noite a todos.